Olá a todos, estamos dando início a mais um programa Obreiros em Foco. Tudo bem com você? Você pode interagir conosco através do nosso endereço eletrônico, obreiros@iurde.pt. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Rogério, e olá a todos também. Bem-vindos ao nosso programa, aliás, ao vosso programa, Obreiros em Foco. Exatamente, o vosso, o nosso é de todos nós, né? Vamos falar hoje sobre o filho pródigo. Todos devem conhecer que na Bíblia o Senhor Jesus relata uma parábola em que fala do filho pródigo, um filho que enquanto estava com o pai, ele tinha tudo. Ele, enquanto estava junto ao pai, tudo que pertencia ao pai pertencia também a ele. Mas um dia ele quis ser independente e saiu de casa. E esse é o problema de muita gente, querer ser independente no que diz respeito a Deus. Há muitos, Cris, que não querem depender de Deus, parecem querer depender de si próprio, de si mesmo. Chega àquela altura em que acha que pode voar sozinho, não é isso? Mas nem sempre é bom. Lá está, o ser independente pode, mas também em casos tem que ser dependente. Neste caso aqui é o pai, não é? O pai, e também vamos fazer um paralelo com Deus. Esse pai representa Deus, o Pai Celeste, né? Com respeito a ele, nós nunca podemos ser independentes. No que diz respeito a Deus, temos que ser... dependentes, totalmente dependentes. Totalmente dependentes dele. Você vai ver esse vídeo e vai entender melhor. E vai poder também enviar opiniões para o nosso e-mail, obreiros@iurde.pt. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: "Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence." E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: "Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros." E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu.
tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Vamos pensar juntos, vamos analisar juntos essa parábola do filho pródigo. Começamos pela palavra dependência ou independência. Esse filho, enquanto estava junto ao seu pai, ele tinha tudo, nada lhe faltava, absolutamente nada. Ele tinha tudo. Ele estava ali sempre a depender do pai. E por isso não lhe faltava nada. Mas um dia esse filho, ele cansou disso. E ele resolveu por si só: eu vou embora. Meu pai, dá-me o que me pertence, aquilo que eu tenho de direito. Dá-me porque eu vou me embora. E o pai não o impediu. O pai não o proibiu. O pai não fez choro, sabe? Não chorou ali, dizendo: não, meu filho, não vá. Ainda lhe deu a parte que lhe cabia. Deu a parte que lhe cabia dos bens e disse: tá bem, meu filho. E cumprimentou, despediu dele. O que isso quer dizer? Talvez você agora, assistindo ao programa Obreiros em Foco, deve estar pensando: o que isso tem a ver com obreiros e obreiras? Tem tudo a ver. Porque são muitos os obreiros e obreiras que um dia também fizeram isso. Afastaram-se do pai. Afastaram-se da presença do pai. Talvez até mesmo você que está nos assistindo e diz assim: mas eu não me afastei, não. Eu continuo como obreiro, como obreira, eu continuo trabalhando nas reuniões, servindo, eu continuo vestindo o meu uniforme, evangelizando, eu estou na igreja. Talvez você está afastado de, por exemplo, ler a Bíblia. Você está afastado das coisas de Deus. Você faz e muito faz, mas você não tem investido no seu ser. Então você acabou por se afastar como o filho que se afasta do pai. Você tornou-se uma pessoa fria espiritualmente. Você tornou-se uma pessoa acomodada. Você tornou-se uma pessoa que já não encontra tempo para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus. E sem se aperceber, você se tornou independente. Sem se aperceber, você está assim dizendo, ou talvez não chega a dizer, mas chega a pensar: eu não tenho mais que depender da oração, eu não tenho mais que viver orando a todo instante, eu não tenho que ficar todo o tempo lendo a Bíblia, meditando no que nela está escrito.
você, sem se aperceber, se tornou independente. E quando a pessoa se torna, Cris, independente, quando a pessoa se torna independente, ela vai viver igual esse filho que vimos no vídeo. Ele perdeu tudo. Ele se desfez de tudo. E acabou indo trabalhar numa fazenda onde tinha que apacentar porcos e tinha que disputar a comida com os porcos, que não deixavam ele comer. Ele não precisava ter passado por nada disso, tendo o pai as condições que tinha. Não precisava, mas ele passou por isso e perdeu tudo, e aí pesou na consciência: eu vou voltar para o meu pai. Então, muitos são aqueles que passam por isso e não deveriam passar. Muitos são os que se tornaram independentes quando deveriam ser, até hoje, sempre há de ser, eu hei de ser sempre, você também, dependentes do Pai, dependentes do Deus vivo. Porque perde tudo quem se torna independente. No caso, independente para com Deus, não é? Porque acho que nós podemos dosear um equilíbrio entre o ser independente e o ser dependente. Por exemplo, neste caso, com Deus, devemos ser totalmente dependentes dele. Por exemplo, falavas há pouco, o obreiro que não ora mais, que deixou de investir no seu relacionamento com Deus, que foi perdendo o hábito de orar, de jejuar, de exercitar para ele. Porque para as outras pessoas até há disposição em estar ali a ajudar, a prontidão em trabalhar nas reuniões, em evangelizar para as pessoas. Mas quando se trata de investir nele, que lá está, que é o relacionamento com Deus, que é através da oração que eu me ligo com Deus, que eu me relaciono com Deus. Então se está a haver essa independência, por exemplo, independência no sentido de eu vou agir pela minha fé, não vou negar a minha fé, vou assumir a minha fé. Então eu sou independente das vozes que vêm até mim, por exemplo. Mas eu tenho que ser dependente de Deus, ao ponto de saber que eu tenho que cuidar de mim, da minha vida espiritual, todos os dias. É isso. E ser dependente de Deus também pode-se ver assim. Toda atitude, todo procedimento, antes consulta-se a Deus. Isso é ser dependente dele. Eu não vou fazer isso se não for o Senhor a me dizer faça. Eu não vou tomar essa decisão se não for através da tua direção. Eu não vou agir desta forma ou daquela forma se não for dentro da sua orientação e sugestão. Isso é depender de Deus. Exatamente, é o participar a Deus, é o pedir ajuda, pedir direção, saber que pela força do braço as coisas não vão dar certo. É isso. A pessoa que nem o filho pródigo, ele queria a sua independência, ele achou que já estava na idade de lutar sozinho pela vida, ele achou-se capaz sozinho de ir para o mundo e enfrentar o que fosse. Mas na realidade não é assim que acontece. Isto para o lado espiritual. A pessoa que está há muitos anos na fé, ela tem que ter o cuidado para não se acomodar. É aí que vem o desânimo, o esfriamento. A acomodação. A acomodação. E é por aí vai até ela anular mesmo a ação do Espírito Santo na vida dela. Exato. Inclusive nós queremos meditar nesses versículos em que eles têm como eu posso dizer, um significado. Por exemplo, nós podemos falar do reconhecimento, da decisão, do reencontro, do perdão, do ser perdoado. Vamos entender isso. Nesse trecho, por exemplo, de Lucas 15, 17, nesse versículo, diz assim: primeiramente, aí está o reconhecimento, porque o filho disse, caindo, porém, em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Aí está o reconhecimento. Ele reconheceu, os empregados do meu pai comem do bom e do melhor, eu estou aqui, perdi tudo, estou aqui com os porcos, tentando comer o que eles comem, nem eles me deixam comer, perdi tudo. O meu pai e os seus empregados vivem bem. Eu reconheço que na casa do meu pai eu comia melhor. Reconhecimento. Se você pecou, se você errou, se você falhou, se você se desanimou, se você nesse momento sente-se acomodado, espiritualmente falando, há uma grande acomodação. É momento de você reconhecer seu erro, reconhecer o seu pecado, reconhecer, ver onde você errou, ver onde você falhou.
O jovem, ele foi motivado por uma emoção, aquela emoção de ir para o mundo, de conhecer, de ir sozinho à vida dele. Quando ele reconheceu, é quando ele começou a pensar. Nós aqui podemos fazer um paralelo entre a fé emotiva e a fé inteligente. A pessoa só começa a pensar quando ela coloca as emoções de lado. Ela caiu em si. O jovem caiu em si. Na fé racional, há como reconhecer, né? Exatamente. Quando tem que anular a fé emocional, aí passa a pensar, bem, olha só a minha situação, caiu em si. O reconhecimento. Eu não tenho que estar a passar por isso. Começa a comparar a vida dele com Deus, no caso com o Pai, e a vida dele agora sem nada. O reconhecimento é importantíssimo. É o primeiro passo. O primeiro passo é você reconhecer. No versículo a seguir, o segundo passo fala sobre a decisão. Vejamos. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Então aqui a decisão, esse levantou-se. Ele disse primeiro, levantar-me-ei, depois levantou-se e foi ter com seu pai. É o que você tem que fazer. Veja que, em primeiro lugar, ele reconheceu, agora ele tomou a decisão de levantar-se e voltar para o pai. Levante-se agora, você que está nos assistindo e encontra-se afastado da presença de Deus. Levante-se agora e diga, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou já nesse domingo pela manhã, na reunião do Espírito Santo, porque eu quero buscar a presença do meu Pai, quero voltar a estar com Ele. E o terceiro passo aqui do filho é o reencontro, quando está escrito assim: estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, ou seja, abraçou-o e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui o reencontro. Ele reencontrou-se com o pai. Recebeu o beijo do pai. Recebeu o abraço do pai. E quando a pessoa decide, veja, primeiro ela reconhece, depois, ela, de ter reconhecido, ela acaba por decidir levantar-se e voltar ao pai. E quando ela volta ao pai, há esse reencontro. Você precisa de um reencontro com Deus, você que está nos assistindo. Precisa reencontrar-se com o Pai Celeste, Cristo. Precisa reconhecer, lá está a humildade, precisa reconhecer que precisa de Deus acima de tudo. Que não é pela força do braço, pelas suas, o seu potencial, vamos dizer assim, que as coisas vão dar certo 100%, não. Por um tempo pode até dar, porque o jovem rico ainda demorou para... O filho pródigo demorou para voltar. Ele até podia ter por um tempo se sustentado. Não é a mesma coisa a pessoa, ela acha que vai dar conta. Só que sem Deus, sem a direção de Deus, ela não consegue. Cedo ou tarde é necessário haver esse reconhecimento, é necessário se humilhar, ser humilde e voltar para Deus. E ter o reencontro. E depois do reencontro houve o perdão. Está escrito assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés, sandálias nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram então a regozijar-se, ou seja, o perdão do pai. Ele recebeu o perdão do pai, houve festa, houve um banquete. E quando você volta para os braços de Deus, quando você volta para junto do Pai, há também uma festa e há o perdão. Então, volte. Se você que está nos assistindo e você identifica-se com essa mensagem, é hora de você voltar. E se você que está nos ouvindo diz assim: eu já estou bem espiritualmente, estou firme, estou na fé, exerço a função de obreiro e obreira com eficácia, não há problema algum, estou bem. Então dedique-se a salvar
filhos pródigos. Dedique-se a resgatar filhos pródigos antes que seja tarde. Exatamente. E uma coisa que me chama a atenção é que Deus está sempre de braços abertos para receber. Assim como aquele pai viu ao longe, já vinha a ver de longe, quer dizer, Deus não se esquece de ninguém. Ele só está à espera que a pessoa dê esse primeiro passo, que é o reconhecer que sem Ele não é nada. A qualquer momento, a pessoa que decidir voltar, ela encontrará o braço aberto de Deus. Pense nisso, pense e reflita nisso. Para mais opiniões, envie-nos através do e-mail obreiros@iurde.pt. Nós vamos agora a uma oração que o senhor Bispo Júlio Freitas fez a todos os obreiros e obreiras no Templo de Salomão. Quando o Bispo Júlio esteve no Templo de Salomão, no altar santo e sagrado do Templo de Salomão, ele realizou uma oração por todos os obreiros e obreiras. Acompanhe. Assim, ó Deus, como todos que passam por perto deste templo dedicado a Ti, ficam impactados diante da Sua grandeza, do Seu tamanho, da Sua beleza, pois foi desenhado por Ti e edificado para o Senhor. Assim também todos que conheçam este obreiro, todos que vejam a este obreiro, esta obreira, fiquem impactados com o seu caráter exemplar, irrepreensível, impactados com a sua espiritualidade, o seu temor a Ti, santidade, gratidão, coragem, perseverança, pois, meu Deus, os mesmos estão sendo consagrados a Ti, para serem usados poderosamente e grandiosamente como nunca antes. Meu Pai, quando entramos neste santuário, nesta casa de sacrifício, e podemos então visualizar a Arca da Aliança, o Senhor disse para cada um de nós: eu creio em Ti. O Senhor disse e revelou para cada um de nós: eu esperei que você tirasse a minha arca da tenda e a introduzisse neste templo, sim, que hoje representa cada um de nós, meu Deus. Então que seja o Senhor glorificado por meio de cada um, pois os consagramos a Ti para que se multipliquem, que cada um seja multiplicado por centenas e milhões, pois os consagramos a Ti em o nome do Senhor Jesus. Esteja você agora onde estiver, sendo obreiro ou obreira, pode ter certeza, essa oração muito lhe abençoou. A oração que o seu Bispo Júlio fez no Templo de Salomão em favor de todos os obreiros e obreiras. Nós terminamos o seminário e nesse seminário nós, em todo o país, Portugal, continental, ilhas, a volta de 300 seminaristas e eles passaram por um teste final com 20 perguntas e durante os 10 temas todos dedicaram-se ali a entender, a compreender o que esses temas têm de valor para o nosso ministério, Cris, porque eu sempre costumo dizer que é como uma construção, um edifício que vai ser construído a 10 pilares, 10 colunas de concreto maciço, onde essa obra, por sobre essas 10 pilastras, será construída. Espiritualmente falando, as 10 pilastras são esses 10 temas do seminário, porque durante 10 domingos nós nos dedicamos a falar sobre 10 temas que são importantíssimos para o ministério daquele que deseja e vai fazer a obra de Deus. São fundamentos, podemos dizer, fundamentos que vão formar a base, o sustento daquele obreiro, daquela obreira para o futuro. Mesmo que eles não sejam aprovados, nós sempre falamos isso no seminário, são aprendizados que eles vão levar para a vida cristã. Pôr em prática todos os temas, não só porque estão ali a se preparar para fazer a obra de Deus, mas para eles como cristãos, como pessoas de Deus, porque eles vão continuar a enfrentar o mundo lá fora, o trabalho, a perseguição na família, vão ter que lidar com o dia a dia. Então, para que não tenham a ideia errada do que é fazer a obra de Deus, o seminário vem a investir nesses princípios básicos, nesses fundamentos tão importantes
que nos sustentam para a nossa vida toda, na nossa vida com Deus, na obra de Deus. E até mesmo na vida pessoal, né? Muito claro, importante. Com certeza. Vamos ver então uma matéria que carinhosamente a produção do programa preparou. Essa matéria mostra um pouco do que foi este seminário 2016. Chegou ao fim o primeiro seminário preparatório para futuros obreiros do ano de 2016, após 11 semanas de ensino e dedicação, de aprendizagem dos 10 temas mais importantes para a vida de um cristão e de muitas aulas práticas. Todos os seminaristas puderam realizar o teste final, de modo a serem aprovados nesta nova caminhada da sua vida espiritual e do seu ministério. Olá, o meu nome é André Sousa e eu vim de Almada. Eu participei no seminário neste ano de 2016 e o seminário é algo muito importante para a minha vida. Fez-me crescer, aprender e desenvolver, e ainda vou desenvolver mais. Um dos temas que mais me chamou a atenção e que ficou marcado em mim foi a humildade, porque nós, quando somos confrontados às vezes em renunciar ao nosso ego, em confrontar o nosso ego e renunciar às vezes às nossas manias, confrontando o orgulho, é difícil, mas se é preciso ser feito, então tem que ser feito. Olá, eu sou a Marta, aqui do Templo Maior, e achei que este seminário foi realmente importante para nós, porque conseguimos entender as responsabilidades de servir a Deus como obreiro. E também podemos avaliar-nos como cristãos, como servos. Eu, por exemplo, reparei em algumas falhas que tinha, por exemplo, nesta última aula do sacrifício, foi o sacrifício, reparei que estava a sacrificar da minha maneira, do meu jeito, e não da maneira que era correta. Isso foi uma das aprendizagens que eu fiz durante estas semanas. Olá, meu nome é Edgar Abreu, venho das Mercês e a razão por que eu participei neste seminário de 2016 foi aprender a, de forma eficaz, ajudar o máximo número de almas. Agora só me resta arregaçar as mangas e ir à luta. O seminário foi realizado pelo pastor Rogério Silva e sua esposa Cristina no Templo Maior, em Lisboa, mas foi transmitido para diversas áreas de Portugal continental e ilhas. Caso seja membro ou evangelista do Centro de Ajuda e tenha o desejo de servir a Deus como colaborador e obreiro, esteja atento ao próximo seminário e, na altura, informe-se com o seu pastor local. Inclusive, nós temos aqui opiniões de seminaristas que participaram conosco desse seminário e daqui a pouco nós vamos a entrevistas com os mesmos, com os seminaristas. Eles vão dizer o que acharam e o que mais chamou a atenção deles neste seminário que terminamos há pouco. Eu vejo o seminário como uma universidade que nos ensina e nos prepara, não somente para a obra de Deus, mas também para a vida. Os temas temor, fé, humildade, perseverança, fidelidade, revolta, sinceridade, caráter, obediência e sacrifício são fundamentais e a mim muitíssimo ajudou-me. Ana Fonseca. Então, os 10 temas aí ela mencionou e diz que todos eles e o seminário em si ajudou muito. Ana Fonseca, obrigado por sua opinião. A Ana Carolina também nos escreveu dizendo: conhecer e entender melhor cada um dos 10 temas foi para mim um grande aprendizado, que vou pôr em prática não somente na obra de Deus, mas na minha vida pessoal e em todas as áreas. Nós comentávamos isso há pouco. Não é? É um aprendizado que vamos levar para a vida toda, em todas as áreas, em todos os sentidos, porque ali é trabalhado o temor. Não vamos usar só esses temas dentro do centro de ajuda. Vamos usá-los também lá fora. Eles são fundamentais para fazer a obra de Deus dentro da igreja, em relação ao povo, ajudá-los, mas serão muito fundamentais no dia a dia também lá fora. Com certeza é isso. Vamos então agora às entrevistas dos seminaristas no Templo Maior em Lisboa. Eles disseram o que chamou a atenção nesse seminário e alguns até referentes ao tema que mais chamou a atenção deles e que mais lhes ajudou. Vamos a isto. O meu nome é Rafael Semedo, venho de Almada e o seminário foi determinante na minha vida, pois
Não só foi a oportunidade de eu crescer, e sim também a oportunidade de eu aprender a crescer. E um dos temas que mais me chamou a atenção foi temor, pois me ensinou a adquirir uma nova visão. Visão essa de não olhar a obra de Deus de uma forma superficial, não olhar a obra de Deus de uma forma terrena, mas sim de uma forma espiritual. Alcançar aquilo que os olhos humanos não conseguem alcançar. E eu creio que daqui para a frente o seminário vai estar sempre presente na minha vida. O meu nome é Júlia Petinga, eu participei deste seminário e foi muito bom para mim porque eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. Aprendi a ter mais responsabilidade, aprendi que ser obreira é maravilhoso, mas também é algo que exige muita responsabilidade porque estamos a lidar com seres humanos e com a alma deles, para a salvação da alma deles. Então mostrou-me como fazer, o ter temor, por exemplo, marcou-me muito, o ter temor de Deus, o cuidado que devemos ter com as nossas atitudes, com as coisas que dizemos. Então para mim foi maravilhoso. Eu achei que aprendi muito e estou muito contente de ter feito o seminário. Eu sou o Fernando de Rio de Moro e participei neste seminário. Os dois temas que mais chamaram a minha atenção foram o temor e o sacrifício. O temor, que é a base de um ministério sólido, e o sacrifício, que é a essência, pois sem sacrifício não há vida. Eu sou Maria João e sou do Império. Participei neste seminário de 2016 e foi muito bom para mim, pois eu aprendi não só a ser uma melhor pessoa, mas principalmente como uma melhor serva, a melhor servir. Então, este seminário foi muito bom por isso. São eles mesmos a dizerem, né, Cris, o que o seminário ajudou a eles. Isso é importantíssimo a gente ouvir, porque nós estamos à frente do seminário ensinando, né? Mas é muito bom ouvir deles o que eles aprenderam e a opinião deles sobre a importância do seminário. E o que eles estão a praticar no dia a dia, porque veja que tudo o que eles falaram, com certeza é o que estão a viver, porque está marcado. Um chamou a atenção o temor, o outro a fé. Cada um teve algo que lhes marcou. Dos 10 temas, sempre aí um que mais chama a atenção, né? A opinião do Nelson Semedo acerca desse seminário é a seguinte: nesses 11 domingos à tarde, estivemos juntos nas aulas que duraram 1 hora sensivelmente. Mas eu, particularmente, estaria disposto a aprender, nem que fosse durante um dia inteiro, pois foi de grande valia a todos nós que almejamos fazer a obra de Deus de forma eficaz. Nelson Semedo. Foram 11 domingos, porque os 10 temas foram durante 10 domingos, e o domingo final, ou seja, o 11º domingo, foi o teste final com as 20 perguntas. E já agora, vamos mostrar o momento desse teste final, as perguntas, 20 perguntas, e eles ali fazendo o teste. Nós podemos ver agora mesmo, olha só a atenção, eu não digo atenção, de repente vamos substituir a atenção por concentração, né? Olha a concentração deles ali. E porque, Cris, nesse teste final eles têm que lembrar de tudo que aprenderam nos 10 domingos anteriores. Então, veja só que essa concentração deles em pensar, quer dizer, tem que puxar pela memória nesse momento, né? Puxar mesmo pela memória, lembrar do que aprendeu. Reforçar o que nós sempre falávamos isso para eles. Revisem, vivam. Se viver, vão lembrar para escrever. Eu lembro que eu falei isso. Se você vive na hora que tiver que responder, você vai tranquilamente responder. Se é algo que você já vem a praticar. Porque ali é relembrar do que estudou, teoria, mas saber que vai colocar isso em prática. Então, essa concentração deles, e veja que cada resposta correta vale 5 pontos. São 20 perguntas, então, se acertar todas as perguntas, a nota é 100. E 100 é de 100%, é nota máxima, né? Mas essa é a teoria. Depois vem a prática, no dia a dia da obra de Deus. E a prática, com certeza, exige muito mais espiritualidade, muito mais que a né? Teoria. A teoria vai ficar no conhecimento, é bom, excelente. Mas na prática é que nós vamos ver se realmente aprendemos, se realmente prestamos atenção ali às aulas de seminário. Porque no dia a dia vão surgir situações em que não vamos lembrar, olha só o temor.
Olha a fé que eu tenho que ter aqui, olha a perseverança. Ele vai lembrar. Eu preciso sacrificar mais, quer dizer, vai lembrar. Com certeza. Vamos à Cruz de Pau, no Centro de Ajuda, na Cruz de Pau, do outro lado do Rio Tejo. Lá também há seminaristas que querem falar. Vamos vê-los, vamos ouvi-los. Qual é o seu nome? Laura. Qual tem sido a sua experiência, Laura, no seminário? Eu tenho aprendido a ser melhor para Deus, como serva e como filha, e os temas têm-me ajudado muito no meu dia-a-dia. E qual o tema que mais lhe chamou a atenção? Foi o temor, porque através do temor eu posso ser obediente, fiel, humilde e pôr em prática os outros temas. Qual é o seu nome? Luís. Luís, qual tem sido a sua experiência aqui no seminário? A experiência tem sido bastante positiva, com os temas têm sido desenvolvidos, um aprendizado, né? Aprender a ser servo de Deus, aprender cada dia mais como fazer sua obra. Mais e qual o tema que mais lhe chamou a atenção? Os temas são todos importantes, mas o que chamou mais a atenção foi a humildade, que é a base do caráter de Deus. Foi aquilo que a gente aprendeu, aprender a ser exortado, aprender a ouvir e não falar. É coisa que eu também não tinha muito, mas que eu estou a aprender nesse seminário. Qual é o teu nome? Esther. Esther, qual tem sido a experiência aqui no seminário? Então, aqui no seminário tenho aprendido a cada domingo como servir melhor a Deus e tanto como servi-lo como aquilo que Deus espera de mim, tanto no meu dia-a-dia como futuramente na sua obra. E qual o tema que mais lhe chamou a atenção? Então, o tema que me chamou mais a atenção foi o primeiro, quando foi falado sobre o temor, porque aquilo que nós sempre ouvimos falar é sobre o temor que temos que ter a Deus, tanto o respeito como o medo de errar e de desagradá-lo, mas também me chamou muita atenção o temor que temos que ter, além de Deus e aos pastores, também àqueles que trabalham connosco e vê-los como o próprio Senhor Jesus. Qual é o seu nome? Diana. Diana, qual tem sido a sua experiência aqui no seminário? Bom, a minha experiência tem sido muito boa porque cada seminário tem desenvolvido mais e tenho visto falhas que eu tinha em mim e tenho melhorado a cada dia. E qual o tema do seminário que mais lhe chamou a atenção? O tema que chamou mais a minha atenção foi o tema revolta, porque eu vi que eu não era assim completamente revoltada contra a situação que se encontrava a obra de Deus. Por exemplo, se um dia, no domingo, a igreja estiver vazia, eu não tinha aquela preocupação de está vazia, pronto, está. Mas com esse tema aprendi que nós não podemos aceitar, né, o diabo manifestar na nossa igreja, tirando pessoas da nossa igreja mesmo. Bom, a gente ouvindo aqui eles falam muito bem. Agora tem que pôr em prática o que aprendeu na teoria. Temos a opinião, Cris, da Patrícia Leite. Quando terminamos o seminário, observei que eu já não era mais a mesma pessoa, pois comigo foi assim. Aprendi com todos os 10 temas, mas o que mais me chamou a atenção foi a sinceridade. Eu hoje sou mais sincera com Deus, comigo mesma e com as pessoas à minha volta. Patrícia Leite. Que muito bom. Bom. Temos a opinião do Paulo Bessa. Ele diz também acerca do seminário. Foi muito produtivo este seminário. Na minha opinião, foi uma faculdade, pois o que aprendi com esses 10 pilares fundamentais serve principalmente para o alicerce na minha comunhão com Deus e irá ser aplicado em tudo em minha vida. Paulo Bessa, obrigado também por sua opinião. Nós gravamos uma mensagem diante do Templo Maior, na fachada, na parte de fora, ali na esplanada do Templo Maior em Lisboa, com os seminaristas juntamente conosco. Vamos ver. Durante 10 semanas, 10 domingos, nós estivemos aqui no Templo Maior, no salão auxiliar, com os seminaristas que aqui estão no jardim do templo. Nós realizamos ali aulas práticas. O seminário consiste nisso. A teoria e a prática foram ensinados a eles, formando-os para a obra de Deus. E muitos deles aqui, aprovados, serão e passarão a exercer a função primeiramente como colaboradores, e depois de alguns meses aprovados, serão ungidos a obreiros. E é um privilégio fazer o seminário, tanto para eles participarem, como para nós também estarmos à frente desses ensinamentos. Foram 10 semanas intensas, eu posso dizer.
não somente eles aprenderam, como nós também. Veja que são ensinamentos básicos, são a base do caráter de Deus em nós, pessoas que queremos servir a Deus. Com base no temor, a fé, por exemplo, a perseverança, o sacrifício. São preceitos, são ensinamentos que nós devemos ter diariamente na nossa vida. E no seminário isso foi enfatizado porque é valioso, é primordial termos esses preceitos na nossa vida para podermos apresentar qualidade no serviço a Deus. Com certeza, esses 10 temas formam 10 bases. Podemos dizer 10 colunas numa obra, 10 colunas num edifício em construção que vão mantê-lo de pé. Então esses 10 temas abordados no seminário, eles são colunas de base no ministério sólido de um obreiro, de uma obreira. Então aqui estão os seminaristas, à volta de 100 seminaristas que estiveram conosco durante essas 10 semanas no seminário. Fica com a imagem dos seminaristas aqui no Templo Maior em Lisboa. Antes de encerrarmos o nosso programa, eu queria só colocar aqui em evidência uma coisa. Você que deseja fazer a obra de Deus, saiba que o seminário ele prepara. O seminário ele é um curso, entre aspas, de preparação para quem quer fazer a obra de Deus. E a obra de Deus simplesmente significa desfazer as obras do diabo. Eu vou repetir. Fazer a obra de Deus significa desfazer as obras do diabo. A pessoa que quer fazer a obra de Deus, ela tem que ter essa consciência. Eu vou ajudar ao próximo, eu vou estender a mão ao aflito, eu vou fazer o trabalho de acompanhamento espiritual, porque não basta vestir um uniforme, distribuir elementos na reunião, por exemplo, envelopes de um propósito que está fazendo, segurar a bolsa das ofertas, distribuir o jornal, a Folha Universal, a Folha de Portugal. Não é simplesmente vestir uma gravata e dizer sou obreiro, sou obreira. Não. Fazer a obra de Deus é muito mais do que isso. É você fazer o trabalho de acompanhamento espiritual, se interessar em cuidar de uma pessoa. O apóstolo Paulo, ele fala nesse versículo, ele fala exatamente isso. Resumindo o que falamos aqui, é o que ele diz: por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vou repetir. Por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe o que significa isso? Enquanto eu não ver Cristo formado naquela pessoa, eu não vou desistir dela. Eu vou sentir dor, espiritualmente falando, até que ela seja transformada e tenha um encontro com Deus. Isso é acompanhar uma vida. É o se aplicar, é o se dispor a aplicar tudo aquilo que tem recebido de Deus, tudo aquilo que Deus tem lhe falado, passar para outra pessoa, não desistir dela. Não apenas informar, né, Cris? Exatamente. Mas formar. Não apenas fazer a parte física, lá está o limpar, o ajudar a distribuir jornais, envelopes. Isso é muito importante, claro que sim, mas é a parte física. Mas fazer a parte espiritual, essa parte que gera resultados espirituais, que é a alma da pessoa salva. É o fazer discípulos, exatamente. Né? Então pense nisso e pratique isso. Nós chegamos ao final do nosso programa de hoje e já estamos preparando um novo programa, porque quando voltarmos aqui vai ser para levarmos mais ensinamentos práticos a você que faz a obra de Deus e a você que deseja, que almeja fazê-la. Deus abençoe a todos e até o próximo programa Obreiros em Foco. Até lá então e um abraço também para todos. Deus abençoe.